Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Nara e esse é meu ateliê de bonecas. Hoje eu vou te mostrar como aproveitar seus retalhos e fazer uma peça muito linda, gente, super econômica para poder agregar valor à sua boneca na hora da entrega para sua cliente. Isso demonstra cuidado, carinho, então não perca a oportunidade de arrancar suspiros das suas clientes até nos mínimos detalhes. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Vamos lá aprender a fazer essas tags para entregar junto com a sua encomenda. Bom, vamos começar pela tag. Aqui estou usando o tecido Tricoline 100% algodão com a estampa natalina, mas você usa que quiser. E coloquei sobre um pedaço de manta, isso é sobra, tá? Então eu sempre guardo esses pedacinhos. É manta R1, tem cola aqui apenas em um lado, mas você pode usar a manta R2, caso queira uma peça mais estruturada. Mas eu acho que para essa tag aqui, tanto faz fazer com a R1 ou com a manta R2, não tem problema. Então aqui eu tenho o tecido dobrado frente com frente, ó, sobre a manta. E risquei na medida de 12 centímetros por 7, tá? Risquei usando a caneta fantasminha, vai ter link aqui da Shopee, onde você pode adquirir a caneta e os refis para ir abastecendo. Para quem não sabe, ela apaga com o calor, então depois que você costurar em cima do risco, é só passar o ferro que vai apagar, tá bom? Então aqui eu risquei, deixei um espaço para abertura. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês duas opções para você fazer uma tag e enviar junto com a sua encomenda. Aqui você vai ter como colocar uma fitinha embutida. É claro que com o ilhós fica bem mais charmoso, né, gente? Fica bonito, enfim. E eu vou deixar o link também aqui na descrição. Você pode também optar pelo alicate, ao invés de adquirir esse kit manual, mas se a diferença de preço for muito grande, você escolhe se é melhor o alicate ou então esse kit aqui com 400 peças e as ferramentas para aplicar manualmente. Eu vou deixar linkado aqui também na descrição do vídeo o passo a passo mostrando como aplicar de forma manual, ou seja, sem o alicate. E aqui eu vou usar tanto o ilhós, como também vou mostrar como fazer com a fitinha, caso você não queira adquirir o kit agora, tá? Então, aqui, ó, se você for fazer com ilhós, já vai direto para a costura e desvira para poder finalizar. Então, você vai costurar tudo isso aqui em cima do risco, deixa a abertura, dá uns piques nas pontas e desvira, tá? Corta todo o excesso de tecido, de manta e desvira. Agora, se você quiser embutir uma fitinha, você pode fazer o seguinte: você pega essa fita, aqui eu cortei 28 centímetros, mas essa medida pode variar, você faz aí com a medida que você quiser, tá? Então, você vai dobrar ao meio a fita. Antes disso, você sela. Gente, não sei vocês, mas eu acho muito feio quando as pessoas enviam alguma coisa com as fitinhas e não sela as pontas, porque com o tempo isso daqui vai desfiando, tá? Então, o ideal é que você sele as pontinhas das fitas quando for enviar as encomendas de vocês, tá? Bom, selei as pontas, dobrei ao meio e agora vou embutir aqui para vocês verem. Vocês vão fazer da seguinte forma: como a tag é usada para você amarrar num presente, num saco de presente, enfim, ao invés de colocar uma etiqueta, as pontas ela tem que ficar pro lado de fora para você poder amarrar. Então aqui você, antes de costurar, centraliza e põe aqui com as pontas viradas para dentro. Dobra se for necessário para não atrapalhar aqui a costura, deixa tudo arrumadinho, centraliza. Põe um alfinete se precisar, para você poder fazer
a sua tag, caso não queira usar ilhós, tá bom? Então, é só centralizar aqui e fazer a costura em cima do risco. Depois, é só desvirar. Aqui eu já desvirei as tags e olha só o resultado. Depois de desvirar, eu fiz uma costura de pesponto em toda a volta. Isso faz com que a peça fique um pouquinho mais estruturada. Então, depois você pode fazer essa costura e essa costura já ajuda a fechar a abertura por onde você desvirou a peça. Então, faça a costura com ponto reto ou então com um ponto decorativo, não importa. Tá aqui. Já desvirei, passei o ferro para deixar tudo bem arrumadinho. Eu embuti a fitinha para ficar com as pontas do lado de fora. Agora é só amarrar. E aqui eu apliquei o ilhós nessa parte superior e ficou também bem charmosa. Bom, agora que já estão com essa parte finalizada, o resto é decoração, gente. Então, para fazer a cabecinha da boneca, você vai precisar escolher o tecido. Aqui eu tenho o algodão cru, mas se você quiser uma bonequinha negra, por exemplo, você pode usar o tricoline 100% algodão no tom de pele que você quiser. Eu coloquei o tecido dobrado, direito com direito, e posicionei o molde. Mas, deixa eu avisar para vocês um detalhe. Para fazer essa cabecinha, eu usei o molde dessa bonequinha aqui, ó. Lembra desse passo a passo? Se você ainda não assistiu, é nova aqui no canal, não tem problema. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver todo o processo de costura e aproveita para baixar os moldes que são gratuitos e o link tá na descrição desse vídeo. Então, eu vou deixar aqui na descrição, depois você assiste com calma. O molde que eu usei para fazer a cabecinha para essa tag é o mesmo dessa boneca. Então, não se preocupe, porque lá na descrição desse passo a passo vai estar o link para você baixar de forma gratuita. Aí você pega o molde da cabeça, coloca sobre o tecido dobrado, risca e depois costura em cima do risco. Aqui eu iniciei a costura com retrocesso, fui seguindo e finalizei com retrocesso novamente, sem deixar nenhuma abertura. Costura em cima do risco e depois você faz um corte apenas em uma parte do tecido, ó. Aí é só desvirar por essa abertura, encher com a fibra e depois você vai fechar com uma costurinha básica. E o resultado é esse aqui. Depois de desvirar, fecha a abertura com uma costura simples e tá aqui a cabecinha já pronta, tá bom? Agora que a gente já tem uma cabecinha extra aqui pronta, nós vamos fazer o seguinte: você vai pegar a sua fita métrica, vai posicionar aqui na costura de baixo da cabecinha e vai marcar 1 centímetro. Aqui será a boca. Depois, marca mais 1 centímetro acima da boca, para ser o nariz. Faz um pontinho, ó, 1 centímetro acima, você faz um ponto. E meio centímetro acima desse ponto do nariz, você faz uma marcaçãozinha de leve, para poder marcar a distância de um olho para o outro. Então, aqui, ó, desse pontinho do meio que a gente fez, mais em cima, você vai marcar 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Aí, você vai fazer um tracinho, alguma coisa aqui, para marcar onde vai ficar o olho da boneca. Simples assim, tá bom? Então, aqui a gente já marcou. E agora, você faz um olhinho redondinho ou oval, tanto faz. Vou fazer com olhinho oval para vocês verem que não é difícil e não precisa de molde, tá, gente? Mas em cima faz um traço aqui para ser a sobrancelha. E agora eu vou usar a caneta Micron para vocês verem esses traços mais destacados. Ou então usa um pincel bem fininho com tinta de tecido, tá? Mas a caneta facilita muito. Eu vou deixar também link aqui na descrição, caso você queira adquirir. Bom, aqui onde a gente marcou para ser a boca, vamos fazer um tracinho dessa forma, ó. Não precisa de muitos detalhes, é uma boca simples, porque é uma cabecinha tão pequena
que não precisa a gente fazer muita coisa. Aí, vou fazer um tracinho aqui nos cantinhos. E pronto. Aqui onde a gente marcou para ser o nariz, nós vamos fazer tipo um arco redondinho aqui, ó, só na parte de cima. Tá pronto. Aqui onde a gente fez o pontinho para poder marcar o olho, vamos fazer um risco oval. Ou faça redondo se você quiser, tá bom? Aqui eu vou preencher com tinta de tecido. Desse lado, a mesma coisa, ó. A gente faz um risquinho. E depois os cílios, tá? E esse olho você vai preencher com a tinta de tecido na cor que quiser. Eu vou fazer com a cor preta mesmo, mas não tem problema. Faça azul, verde, marrom, enfim. Ó. Pronto. Rapidinho você consegue fazer esse rostinho, porque não tem muitos detalhes e a gente não precisa de moldes para fazer isso aqui, tá? Rostinho pronto, vou fazer o cabelo e deixar por último para fazer a pintura aqui do olhinho, tá? Porque eu ainda vou precisar manusear muito essa cabeça, então, para não correr o risco de manchar, eu vou fazer assim. Deixar para pintar os olhos por último. Para fazer os cabelos, eu tenho aqui lã cacheadinha. Já tem vídeo aqui no canal na playlist de dicas, onde eu mostro como cachear a lã. Mas você pode usar a lã comum mesmo, ó. Ela toda lisinha. E você vai cortar uma mecha medindo aproximadamente 16 centímetros. E aqui tem aproximadamente uns 20 fios, tá? Mas essa questão de medida e de volume de cabelo vai muito do gosto de cada um. Então, se você quiser uma boneca com cabelo maior, com cabelo curto, é só diminuir a medida. E a quantidade de fios também vai do seu gosto. Se você quiser um cabelo mais volumoso, você coloca mais fios. Se você quiser um cabelo menos volumoso, põe menos fios. Então, não tem uma regra em relação a isso. É o suficiente para cobrir a cabecinha dessa boneca e depois de colar, é só amarrar aqui dos lados e aparar as pontas, deixando aí no tamanho que você quiser. Aqui no meio eu dei um nó. Então, depois de dar um nó, você vai posicionar na cabeça da boneca. Eu vou usar essa aqui, vou deixar essa para outra cabecinha que já tá quase pronta ali. E olha só, vou colocar um alfinete bem no meio, porque assim facilita na hora de colar. E vou passar cola aqui nas laterais, tá bom? Depois é só pressionar. Vou passar aqui também. E vou ajeitando os cabelos para depois amarrar em cada lado. Só isso, gente. Penteado super fácil. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Ó, vou passar cola aqui do lado. Estica um pouquinho. Pressiona, depois é só amarrar. Bom, vou amarrar e depois vou fazer a pintura aqui do olhinho.
Bom, agora que a cabecinha já tá pronta, o rostinho pintado, o próximo passo é a gente fazer um babadinho usando um bico bordado ou de renda que você tiver. E aqui eu cortei na medida de 15 centímetros, tá? 15 centímetros e depois passei aqui a agulha, franzindo toda essa parte, fazendo uma costura de alinhavo na parte superior, para poder franzir e colar aqui antes de posicionar a cabeça. Então não tem segredo, é só fazer essa costurinha, vai franzindo e depois é só colar. Bom, pessoal, esse é o resultado. Olha só que fofura que fica essa tag. Para agregar valor aí na sua peça, você pode enviar junto com a caixinha onde vai a sua boneca. Isso demonstra que você tem um cuidado com as suas peças, um cuidado em agradar também a cliente, desde o início da compra até a entrega. Então, pega os seus retalhos e vai fazer tags como essas, para caprichar aí na entrega das suas bonequinhas de pano. E se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreva no canal, deixe o like. Gente, o like é muito importante. Vocês não têm ideia do quanto isso ajuda e incentiva o criador de conteúdo. Então, se você puder, faça isso, porque é de graça. É só clicar no botão de gostei e você vai estar apoiando o canal e me incentivando a trazer mais peças. A gente se encontra no próximo passo a passo. Um forte abraço. Tchau, tchau.